Emerson Pansieri está chegando, todos os detalhes do Cruzeiro nessa terça-feira. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde, João Vitor Cirilo, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, a Nação Celeste, o Cruzeiro voltando aos trabalhos na Toca da Raposa após a folga de ontem. E o foco, óbvio, é o duelo contra o Goiás, jogo no domingo às 4 da tarde, no Independência, com a venda de ingressos já acontecendo, até porque o torcedor marcou presença no último jogo, mais de 22 mil cruzeirenses que foram lá apoiar, e o Pepa ontem falou, né, que quer esse apoio também para a partida contra o Goiás. E aí, João Vitor Cirilo, uma informação que trouxemos ontem, que estava nessa dúvida, quando ele seria registrado? O bid do Cruzeiro já em ação para o registro de Arthur Gomes. Arthur Gomes já está regularizado, parte documental, parte de registro, então agora fica muito mais no trabalho do dia a dia para contar com um jogador ou não. Por quê? Ele estava no Sporting, tinha essa negociação em andamento com o Cruzeiro, óbvio, o jogador não para, né? Faz os trabalhos com personal, faz os trabalhos de forma individual, atleta em alto nível para manter uma performance faz isso, então agora é o jogador se integrar ao trabalho do Pepa. E fico com essa dúvida, viu, Cirilo, se ele estará pronto para ser uma opção ofensiva do Cruzeiro no duelo contra o Goiás, até por tudo que ele já tem, é um jogador que tem essa força de atuar do lado de campo, é um jogador também que tem esse arremate para o gol, o Cruzeiro precisa voltar a fazer gols, e fica essa situação em muito mais análise, é muito mais uma análise da comissão técnica, da fisiologia, do departamento físico, para ver se vai o Arthur Gomes ou não. Cirilo? Ô, Panzi, o que você espera do Arthur Gomes no Cruzeiro? É um cara que chega para brigar por titularidade, a situação ofensiva do Cruzeiro vem preocupando. O que você espera desse jogador no Cruzeiro, Panzi? Cirilo, eu acho que ele chega para brigar por titularidade, mas não necessariamente para chegar e já ser o titular no próximo jogo, que é contra o Goiás. Até porque eu acredito nesse jogo contra o Goiás que o Pepa vai começar diferente da maneira que ele começou contra o Coritiba. Imagina um Goiás ainda mais fechado, não que o Coritiba tenha jogado muito fechado, saiu para o jogo também, mas eu acredito num Goiás mais fechado, e para adversários que atuam dessa maneira é importante você ter um centroavante. Não adianta pegar um time com uma linha de 5 ou 2 linhas de 4 e meter o Bruno Rodrigues no meio dos zagueiros, entre 2 zagueiros e um no volante. Você vai matar o cara que é o mais produtivo do seu ataque. Então você traz o Bruno Rodrigues de volta para o lado esquerdo, coloca um centroavante, aí sim, para trombar, para brigar com os zagueiros, para incomodar, para prender esses caras lá atrás, e alguém mais leve do lado direito. Tem sido o Wesley. O Arthur Gomes rende melhor do lado esquerdo. Aí você vai tirar quem? Você vai tirar o Vital, trazer o Bruno Rodrigues para dentro e abrir o Arthur? Você vai tirar o Bruno Rodrigues, levar ele para a direita e colocar o Arthur na esquerda? Aí é com Pepa, é com o trabalho do dia a dia, mas inicialmente eu não mexeria na posição, no setor e na função do meu melhor jogador até aqui, que é do Bruno Rodrigues. Ale, como você enxerga o ataque do Cruzeiro e como o Arthur Gomes pode ajudar nessa história? Eu vou te falar que tenho meio ranço desse negócio do cara chegar e jogar. Eu acho feio. Eu acho até um desrespeito para quem tá lá trabalhando todo dia, né? 2 períodos, porque em tese o treinador passa um montão de informação pro cara. E aí quando isso acontece, hein? Não vai acontecer, eu acho que não vai acontecer no Cruzeiro, mas acontece em muito clube. Quando o cara chega, pega a camisa e vai pro jogo, é como, pra mim, se essas informações que o treinador dá no dia a dia, não servisse pra muita coisa, né? Porque o cara chegou e jogou, então eu acho feio, e acho que o Pepa não vai fazer isso, mas acho que tanto o Arthur como o Lucas, eles chegam para ser titular a médio prazo. São 2 caras que podem ajudar bastante. Tô com o Edu nessa aí, acho que você colocar o melhor jogador do time de forma improvisada, falava isso quando era o Pesolano, fala agora com o Pepa, que é o que eu considero um trabalho nesse ano muito melhor, e o grupo também gosta muito dele, mas não é ruim só pro jogador, pro melhor do time, é ruim para toda a engrenagem. Então o Vital caiu de produção, o Marlon caiu de produção, e o time ofensivamente também cai por consequência. Então acho que é legítimo a indignação dele em buscar soluções, já que os centroavantes não estão bem, e a informação que eu tenho é que mesmo no dia a dia de trabalho, eles tentam, eles lutam, mas a coisa não acontece nem no treino, pro Gilberto e pro Dourado. Acho que é legítimo ele se indignar, mas não colocar o melhor do time lá. Ele
Pode colocar outros. O melhor do time lá, eu acho que não funciona. E isso tem hora e data para acabar, viu, o meu querido Cici? O próximo jogo o Bruno volta para a posição dele. Um debate que a gente vem tendo já algumas rodadas, né, Pansieri? E até acho que foi o Vital, né, uma entrevista que vocês registraram, o Vital falando do Bruno que estava se sacrificando pelo Cruzeiro, né? Mas é o melhor cara do time que está fora da posição dele. Prossiga, Pansieri. Ô, Cirilo, desde que o Bruno chegou, eu acho que o posicionamento dele ali o lado esquerdo é onde ele melhor rendeu. E aí eu me recordo do Pepa falando do Facão que faltou no último jogo, faltou mesmo, não tinha ninguém para fazer isso. E aí o Bruno corre, todo mundo corre errado, aí parece que o time tá cansado e não tá, porque você vai correr errado, você vai desgastar muito mais com o adversário. O Coritiba tava ali, ó, tá tocando a bola, e o Cruzeiro correndo. A gente que fica ali atrás do gol, a gente vê, corria e corria mais. Só ficava nessa. Então, acho que é uma tendência realmente, e aí o Alê está corretíssimo. Há, sim, essa possibilidade de alteração no esquema tático do Cruzeiro. A volta do centroavante fixo e os homens de lado de campo. Ô, Cirilo, para trazer outro detalhe, o Cruzeiro está à procura de um preparador de goleiros. Isso porque o Marcelo Grimaldi deixou o Cruzeiro após esse empate com o Coritiba. Preparador de goleiros de 41 anos, chegou ao clube no fim do ano passado, em dezembro do ano passado, e ele ficou ali no início do trabalho até do André Croda. O André Croda foi desligado, tá no Palmeiras, e aí o preparador de goleiros do Cruzeiro, né, o Marcelo Grimaldi, foi para o Botafogo porque o Daniel Correia foi com o Luiz Castro. Isso quer dizer que o Cruzeiro está à procura de um preparador de goleiros. Tem hoje no elenco o João Paulo Lacerda, que foi treinador, inclusive, do goleiro do Botafogo, né? O goleiro do Botafogo foi treinado. O PR foi treinado por ele no ano passado no Náutico, tem passagens pelo CSA, pelo Náutico, conhece bem ali o futebol nordestino, passou por essas equipes e ele era o assistente do Grimaldi. Então o Cruzeiro vai atrás de um preparador. Para quê, Cirilo? Para deixar o Rafael Cabral em alto nível. Porque a gente sabe, por exemplo, no jogo de domingo, se não fosse o Rafael Cabral, era uma derrota na conta do Cruzeiro. Foi eleito o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Ale...